Sejam bem-vindos a mais uma sessão online do Cineclube Paralelas. Mais uma vez, a gente se encontrando aqui. E dessa vez, a gente tem muito orgulho de dizer que está participando uma pessoa que entrou já através desse contato que a gente fez online. Nós estamos trazendo a Beatriz Nunes, que nós conhecemos há pouco tempo. A Beatriz é a nossa participante mais recente. Ela vai falar sobre o filme Eu Não Sou Seu Negro, de Raul Peck. Beatriz, te dou a palavra. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade. Fico muito feliz de ter conhecido vocês. E é claro que a gente não pode tirar um lado positivo de tudo isso que está acontecendo, com tantas perdas, com tantas mortes. Mas eu fico feliz e agradeço a oportunidade de conhecer vocês e participar desse encontro. Acho que é o quinto, né, que eu estou com vocês. E parabenizar pelo trabalho, né? Chegou até mim em Araçatuba, interior paulista. Então, se vocês verem um R marcado, já sabem de onde eu sou. Confesso que assisti esse documentário, principalmente nesse período que a gente está, foi muito doloroso, mas eu acho muito necessário. E eu fico muito feliz de ter muitas pessoas participando, inclusive amigos meus aqui, dando uma força. Então, basicamente, o documentário ele vai contar, por meio de um livro inacabado do James Baldwin, a vida de 3 pessoas assassinados, que para eles eram amigos e para a gente 3 grandes referências na luta do movimento negro, que é o Medgar Evans, a Malcolm X e Martin Luther King. Nenhum desses 3, como ele mesmo diz, não chegou aos 40 anos. E ele vai traçando esse documentário a partir de relatos, cartas do próprio escritor, também fotos históricas, momentos de entrevistas. E o filme foi dirigido por Hal Pecker, não sei se eu pronunciei certo, mas ele é um haitiano que pegou esse livro de 30 páginas inacabado e transformou nesse belíssimo documentário, que foi indicado, inclusive, ao melhor documentário no Oscar de 2017, o mesmo Oscar que premiou Moonlight, né? Então, foi um ano que a gente teve várias obras protagonizadas e dirigidas por pessoas negras. Eu queria pontuar algumas coisas, eu não sou nenhuma estudante de cinema, mas enquanto a minha vivência enquanto mulher negra, eu posso falar algumas coisas. O documentário se inicia com uma entrevista do James e o entrevistador pergunta, né, fala, não, agora vocês estão na política, em todos os esportes, até mesmo em comerciais, as coisas não estão mudando para vocês. E aí ele fala, para ser sincero, não há muita esperança. E na sequência a gente vê várias fotos sendo passadas de manifestações e a repressão policial. E se eu não soubesse a data desse documentário, eu falaria que é os Estados Unidos de hoje, assim. Tem uma foto em específico que é o retrato, assim, do que aconteceu com o George. Uma mulher negra sendo morta, ou pelo menos na foto parecia que ela estava sendo esmagada pelo pescoço aqui por um policial pelos joelhos deles. Então, não, a situação não está melhorando só porque a gente está na TV. E só um paralelo com o que aconteceu no Brasil. No mesmo ano, por mais que os reality shows tenham suas discussões, a gente teve a Thelma, né, uma médica negra, com toda a visibilidade, que ganhou o BBB. Mas é o mesmo ano que a gente teve João Pedro morto dentro de casa. Então, a gente tem essa disparidade e essas contradições. Quando o Martin Luther King fala, aparece um trecho da entrevista dele, que não é só um direito de uma pessoa negra sentar num ônibus, mas sim como um dever dela. E aí eu só queria compartilhar uma experiência pessoal minha. Eu fui bolsista de um projeto que levava questões transversais para as escolas públicas, e uma vez eu levei essa questão racial. E, para minha grande surpresa, os alunos não conheciam Martin Luther King. Não só não conheciam, como não sabiam do movimento segregacionista. E quando eu contei o episódio da Rosa Parks, do ônibus, eles ficaram, assim, horrorizados, me questionando, mas professora, isso aconteceu mesmo? E eu falei assim, sim, aconteceu mesmo, e aconteceu muita coisa pior. Então, talvez uma das grandes problemáticas que a gente tem é não conhecer a nossa história. E por não conhecer a nossa história, a gente acaba não vendo que ela se repete. E por não ver a repetição, a gente acaba não tendo meios para romper aquilo e mudar essas narrativas. Teve várias partes do documentário que traz
cenas de filmes, aí eu acho que vocês vão poder falar melhor, mas que vão ajudar a contar essa história e mostra como o negro foi representado no cinema e também como foi visto na sociedade, né? Enquanto uma figura caricata ou um corpo sexualizado, hipersexualizado. E eu acho muito interessante quando o Babu, por exemplo, fala no Espelho com Lázaro Ramos, que ele só tinha uma janela, uma brecha de janela para entrar, que era fazendo esses papéis estereotipados de bandidos e tudo. Que ele falou assim, que eu vou entrando pela janela até que um dia eu consiga entrar pela porta principal. E aí a gente vê ele depois brilhando em Tim Maia. No Brasil, a gente realmente está coberto pelo esse mito da democracia racial, mas realmente é um mito, assim, a gente tem muita coisa que precisa ser combatida. A gente pode fazer vários paralelos da questão racial, tanto nos Estados Unidos como aqui. Esse documentário é fortíssimo, assim, é como se fosse um soco no estômago mesmo. Não tem como não assistir, não ficar triste, mas não é uma tristeza, é uma tristeza de ódio, assim, é uma revolta que eu sinto de tudo isso que aconteceu e de tudo isso que está acontecendo ainda, sabe? Dos meus heróis, com certeza, são Martin Luther King e Malcolm X, mas até a minha infância, adolescência, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha o retrato do meu herói, era o retrato do homem branco, da mulher branca. E eu fico muito feliz com essas produções, por mais que elas mostram um pouco do nosso sofrimento. Para introduzir, eu queria fazer isso, depois a gente vai comentando mais algumas coisas. Muito legal, Beatriz. Assim, queria dizer também que eu fico muito feliz de você ter se oferecido para apresentar esse filme para a gente. O filme foi uma sugestão sua e também de você de demonstrar dessa intenção também de montar um cineclube na sociedade também. A gente está conversando sobre esse assunto, né? Assim, no nosso cineclube. Acho que você é uma menina assim incrível. De verdade, fico muito feliz. Eu vou chamar aqui agora outro rapaz incrível, que é o Robson Nascimento. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Eu, como sempre, deixei para ver o filme na última hora, né? Mas só que esse eu já tinha visto uma vez. Na época também que ele estava concorrendo ao Oscar, eu consegui vê-lo. Eu acho que ele até ficou na Netflix, se eu não me engano, um tempo. Eu tenho essa impressão de ter visto na Netflix. Assim, o que me dói mais no filme, assim, como ele fala, como a Beatriz falou, né? É um filme que desperta muitos sentimentos, assim, antagônicos na gente, assim, de revolta mesmo, de tristeza, é o fato de que, apesar dele tratar de fatos cronologicamente ali na década de 60, que são os 3 assassinatos dos líderes negros, ele poderia ter sido lançado tanto em 68, como 88, como 2008, como ontem, e ele permaneceria atual, né? Pela questão dos problemas mesmo, assim, que ele enfrenta. Eu acho que, assim, eu não gosto de dizer que tal coisa é obrigatória, porque eu sou o tipo de pessoa que que não me perco muito nessa questão assim, de ver o que me dizem ser obrigatório assim. Mas eu acho que para você entender o que é racismo, principalmente numa sociedade como a norte-americana, ele é essencial assim para ser visto, né? Porque trata além dos 3 retratados, do Medgar, do Malcolm e do Martin, né? Que compartilham a letra M no nome, ele é fruto do pensamento do James Baldwin, né, que é um escritor que a gente não, que pelo menos eu particularmente não conhecia até então, e ele tem assim pensamentos brilhantes assim de acerca da posição dele, do fato dele ser um homossexual negro, de ser uma pessoa que, apesar das dificuldades, conseguiu esse status de ser uma pessoa erudita. E eu me vejo assim, ele se debater muito nessa questão dessa identidade negra que ele possui, com o fato dele conviver com pessoas, digamos, da elite norte-americana, né? Ele era amigo do Marlon Brando, do Paul Newman, né? De pessoas que tinham esse ativismo durante os anos 60. Essa questão da temática, assim, o filme, eu acho que ele é muito, muito, digamos assim, pulsante mesmo, assim, ele retrata questões que a gente pode traçar aqui no Brasil também, quando ele fala da segregação do norte e do sul, né? E ele fala do norte, e essa diferença do norte e do sul, que a castração do negro ela é diferente nos 2 modos. E eu acho que o norte dos Estados Unidos é muito parecido com o Brasil nessa questão, porque ele fala que apesar dessa falsa aceitação,
esse mito da democracia racial, da miscigenação, é completamente uma ilusão burguesa assim, que a gente tem de que nós somos miscigenados, né? E nós somos democráticos do ponto de vista racial. Quanto à parte técnica, eu acho que o filme, eu acho assim, eu tenho a opinião de que um documentário ele se vale muito da montagem dele, né? Assim, quanto melhor for a montagem do documentário, mais forte ele vai ser. E acho que o filme é muito feliz nessa parte, porque ele vai traçando paralelos, né, entre o que é dito na época e os fatos posteriores, né, como a gente tem várias questões anteriores e posteriores ao documentário, né, a questão do massacre indígena, que ele também trata ali, dessa construção do mito do herói norte-americano, né, que ele bate muito no John Wayne, né, durante o filme. Ele tem até uma fala curiosa, que ele disse que se um negro agisse como John Wayne age nos filmes, né, ele não seria considerado um patriota excêntrico, ele seria considerado um maníaco raivoso, né? Essa visão que as elites norte-americanas e a brasileira também têm, né? Porque se um negro se prontifica a reivindicar aquilo que lhe é cabível como ser humano, nada mais do que isso, as pessoas sempre tendem a falar isso, que a pessoa é mimizenta, que é lacrador, que é vitimista. Nós sempre temos isso. E eu acho que a montagem é muito feliz nessa questão, porque ela vai pontuando as falas do James, e enquanto vai mostrando os fatos históricos de que ele está tratando diretamente e o que indiretamente vai acontecer ou o que tinha acontecido, né? Que tem uma parte lá que ele vai falar era uma idealização de em 40 anos ter um presidente negro, e os Estados Unidos acabaram tendo, né? Mesmo com todos os problemas que cercam Obama e do papel que ele exerce na geopolítica norte-americana, ele foi um ganho do ponto de vista do negro norte-americano. E eu acho que ele é um ícone também para todos nós, no modo de essa questão da ascensão na sociedade racista. Mas eu acho que é o único erro, né, do filme, assim, que eu acho que ele está falando ali por volta de 65, 66, então mais ou menos 40 anos depois realmente teve esse presidente negro, por mais que implique em problemas com a figura do Obama. Então a minha fala hoje é nesse ponto, né? Essa temática forte do filme, essa construção bem feita do ponto de vista técnico, e eu passo a palavra para o próximo debatedor, que eu acho que é o Tomás. Obrigado, pessoal. Boa noite. Exatamente, é o Tomás. Boa noite, gente. Antes de mais nada, queria parabenizar a Beatriz pela apresentação. Aliás, primeiro pela escolha do filme, que em um momento que a gente está vivendo, infelizmente, se torna um filme muito necessário. Até o Robson falou a questão do necessário ou não, né, de ser ou não necessário e tal. Mas, para mim, como não tenho tão lugar de fala, que para mim é complicado falar de um filme de racismo, pela cor de pele, em que eu nunca na minha vida passei por isso. Então, é muito leviano eu falar do que seja racismo, porque eu nunca passei por isso. Assim, acho que até é leviano, eu não tenho lugar de fala quanto a isso. Mas voltando a parabenizar e agradecer a Beatriz pela escolha do filme. O Robson falou muito bem para variar, como sempre. Mas o que eu queria destacar aqui é a figura do diretor do filme, que para mim, quando eu fui ler a respeito do filme antes de vê-lo, eu vi um roteiro escrito que o autor já morreu e o roteirista foi trabalhar nele. Aí eu, poxa, que responsabilidade. Não é brincadeira você trabalhar um documentário tão sério, tão profundo, em um autor que não está vivo. E o cara fez assim o que para mim foi louvável. Pegou 3 grandes lutadores e foi digno. E para mim ele não teve aquela questão de pender mais para A ou B. Principalmente Malcolm X e Martin Luther King, a gente sabe que a filosofia de um era bem antagônica à do outro. E ele, em momento algum, ele quis dizer A é certo, B é certo. Eu notei uma tendência da neutralidade. Porque a gente sabe que documentários existem a questão da parcialidade, enfim, não estou discutindo isso. Mas eu achei muito digno isso do autor, do diretor, desculpa. Foi o que mais me chamou a atenção. E a cena do filme foi justamente a que a Beatriz já falou, que foi a cena da entrevista, quando aquele repórter fala: não está melhor não? Gente, eu estou vendo os nossos ministros, eu estou vendo o nosso governo, achando que está tudo bem, está tudo bom, e não está. Tá uma desgraça. Você dá uma esmola e acha que está dando uma fortuna, não é com cota que se resolve. Cota não é um favor. A cota é uma possibilidade
de igualdade. Não se vamos falar de meritocracia quando a gente tem um histórico. E é isso que eu acho que o filme trabalha tão bem. Vir a questão de um histórico para se chegar onde está. E, infelizmente, essas 3 pessoas que morreram antes dos 40, todos 3 mais jovens que eu, não viram. E eu, que nasci depois deles, estou longe de ver. Assim, novamente, achei um excelente documentário e que eu acho que, assim, é um filme para a gente divulgar. Ah, e só mais uma coisa que eu queria dizer, que me chamou a atenção. Pesquisando pelo documentário no Google, eu coloquei o título: Eu Não Sou Seu Negro. Impressionante. Negro, que é uma palavra que era para ser comum, o Google não puxava. Me chamou a atenção isso. Colocava eu não sou, ele ia até eu não sou seu. Mas quando eu coloco, o negro não aparecia. Por quê? Um caso realmente a ser questionado. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Tomás. Só antes de chamar a Dora, eu queria falar um comentáriozinho a respeito do que o Tomás falou. Realmente o filme é cheio de cenas fortes, mas uma das cenas que eu acho que chama bastante atenção, uma das entrevistas, né, que o Baldwin está falando, ele comenta a respeito de talvez ter que se considerar um otimista pelo simples fato de estar vivo naquele momento. E eu acho que isso aí é uma das coisas que mais que deixa a gente perplexo, porque estar vivo é para ser uma coisa assim banal, eu estou vivo. Mas assim, estar vivo naquela condição de ser negro, estar vivo com aquela idade, já que as referências dele estavam mortas, os amigos estavam mortos. Então assim, estar vivo nos Estados Unidos sendo negro é uma exceção, talvez. Eu vou chamar aqui agora a Dora, entrou em contato com a gente pelo Instagram. Vamos lá, Dora? Oi, tudo bem? É muito bom participar desse Cine Debate. Tenho procurado Cine Debates há muito tempo. Embora eu não seja cinéfila, eu não gosto de me intitular assim, né? Porque cinéfilos sabem muito de cinema, é impossível conversar com eles. Eu gosto muito de cinema e principalmente de documentários, né? Tenho cada vez mais assistido documentários. Eu queria começar falando, talvez, sobre o poder da metalinguagem nesse filme, né? Ele é um filme que ele fala de cinema. E ele fala de cinema como uma forma de construir memória nacional, identidade nacional, né? E é muito interessante uma fala dele, que ele fala que nós fazemos do massacre, né, uma lenda. Isso é muito importante, porque quando a gente vai refletir sobre os Estados Unidos, né, principalmente, que é um país complicado, mas que tem muitas semelhanças com o Brasil, em certos sentidos, o massacre foi tamanho que hoje em dia você quase não encontra povos indígenas. Eu acho que nem, enfim, é uma coisa assim que a gente tem que pensar muito e sempre questionar, principalmente como brasileiros, né? Então essa metalinguagem eu acho importante porque ela nos torna, nós espectadores, parte da narrativa, né? De alguma forma. A gente pode interpretar a narrativa através do que ela nos apresenta de filmes que a gente às vezes assiste supostamente passivo, né? Porque o filme tem essa característica às vezes de ser passivo. E ele tá o tempo todo te instigando a não ser passivo, né? Eu acho que uma fala muito importante dele é centrada justamente na importância do papel do homem branco, da mulher branca, né? De se posicionarem, de serem não só contra o racismo, mas como a Angela Davis fala, né? Ser antirracistas, né? É muito importante, porque eles que estão também seguindo com essa estrutura. E ele fala muito essa coisa da realidade experienciada por cada pessoa, né? Essa coisa do medo que um jovem negro muitas vezes tem e que nós, às vezes, negros, somos educados a ter medo ao sair na rua, né? De várias situações. Eu anotei várias coisas mesmo, porque... E aí qualquer coisa eu paro de falar também, não sei. Mas eu não vou falar tanto tempo. É só porque como é a primeira vez que eu estou participando, enfim, queria poder contribuir com o debate e tal, e eu achei um filme super necessário de ser apresentado nesse momento. Eu acho que ele também toca muito na coisa do branco como metáfora do poder, né? Essa construção do outro, né? O outro negro que você constrói a partir da sua necessidade como civilização branca, né? Capitalista, da acumulação primitiva, que você precisa de mão de obra barata, você precisa de terra disponível, né? E por isso essas invasões do oeste americano deram tanto material para esses filmes absurdos sobre massacre de toda uma população, de todo um povo, né, de toda uma história. E eu acho curioso porque no Brasil está surgindo muito, não no Brasil, né, no mundo, né, a gente está começando a rever o surgimento, né, do fascismo, né,
E eu lembro de assistir um debate interessante mostrando que o fascismo ele já estava ali naquele projeto de colonização europeia. O fascismo não é uma coisa do século XX, do século XXX. O fascismo não é só Mussolini e Hitler. O fascismo é toda a opressão que foi feita, enfim, durante o período de colonização. Toda essa estrutura do período de colonização, ela só foi aprimorada pelo fascismo. E eu assisti um debate que depois eu posso recomendar para vocês, e que ele fala muito que o Hitler se baseava muito nos projetos dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, né? Todo esse aparato dos Estados Unidos, o FBI, todas essas, enfim, essas instituições que são feitas para caçar a oposição, né? Para caçar qualquer tipo deviante. E aí eu puxo isso também para um documentário muito pertinente, eu acho que tem no Netflix, que é Morte e Vida de Marsha P. Johnson, trazendo para a discussão do movimento LGBTQ também, que, enfim, seria um dia de passeata e etc., por conta de coronavírus não vai ocorrer, mas mostrando o protagonismo de enfim, mulheres trans, principalmente negras nos Estados Unidos, para a formação do movimento gay. E quando esse movimento ele começa a tomar mais espaço, né, mais força, elas são muitas vezes empurradas para fora. Eu achei o documentário muito, eu acho que a gente é muito trazido para a narrativa, para dentro da narrativa, né? Você não assiste passivamente, tanto pelo recurso metalinguístico, tanto pela intertextualidade que ele faz temporal, né, como já foi citado, essa coisa dele trazer o passado para o presente, né, como as coisas não mudaram, elas só se aprimoraram. Enfim, tem outras coisas que eu acho importantes também, mas que eu não vou esgotá-las agora, né? Vou deixar o debate continuar. Dora, foi perfeita a tua participação. Falou muita coisa. Eu queria parabenizar também. Foi muito incrível, foi uma aula muito show mesmo, real. E eu queria dar um adendo que essa visão do fascismo é bem legal, porque, na verdade, ele se define um tempinho depois, mas ele nasce desse eurocentrismo, dessa mentalidade capitalista e imperialista. Gostei muito da tua fala, da tua visão mesmo. Parabéns. Eu vou chamar a Juliana e depois o Glauber. Tá. Gente, olha, eu anotei tanta coisa. Eu vou tentar falar rápido, tá? Para ir mais pontuado para não cansar vocês. Eu tenho uma anedota com esse filme interessante, porque eu vi esse filme durante o carnaval. E eu não quis, assim, ficar o carnaval todo em bloco, que é muito cheio, volta, né? Volta de condução, eu não tenho carro. Então eu tenho que pegar o metrô, entendeu? Aí eu marquei com um amigo de ver esse filme. E aí eu lembro que eu tava no Flamengo, a gente ia ver em Botafogo, que é o tipo de filme de arte que não passa no subúrbio do Rio, né? Aí eu pensei, bom, eu tava num trecho que eu falei, se andar mais 10 minutos de ônibus, eu chego lá tranquilo, com folga, a gente conversa, né, um pouquinho antes de entrar na sessão. Bom, mas era carnaval, né? Eu dei um mole de andar de ônibus no Rio de Janeiro em pleno carnaval, tinha que ter pego o metrô mesmo. Eu cheguei 40 minutos atrasado para a sessão e era um trecho que dava para o ônibus cobrir no máximo 10. Então, na verdade, eu vi o filme pela metade. Eu não consegui rever agora porque tem um problema tétrico entre a tela e o filme, que sou eu. Não sei manejar muito bem as coisas aqui, não consegui fazer no computador e acabei não vendo no celular. Mas eu lembro que quando eu vi, me causou muito impacto também a abordagem do Peck, né? O que eu reparei, né? Quando eu vi o filme, mesmo que mutilado, eu não conhecia o Baldwin, né? Eu não leio tanto literatura americana, então não conhecia o Baldwin. Ele é um escritor muito importante, muito relevante para eles lá, não só para os negros, né? E eu achei muito interessante que depois eu fui pesquisar a respeito dele e descobri que ele era bissexual. Então eu acho assim que em termos de narrativa isso foi fundamental, porque senão você criaria uma interseccionalidade ali, né? Misturaria as opressões, e eu acho que o Peck queria racializar a mesma coisa, né? Mostrar um dado mais racial. Outra coisa que eu acho fundamental é a gente falar, é tão bom, né? Quando você tem um intelectual negro falando de outro, né? O Peck escolhe justamente para pensar a questão racial a fala de um intelectual negro, de um grande homem, né? Inclusive, se eu não sou seu negro, como eu não consegui ver o filme, tentei fazer algum dever de casa, e aí peguei um recorte dessa entrevista que ele dá no filme, e ele fala assim, o Baldwin com uma roda, né, de intelectuais negros,
todos homens, é muito anos 60, né? Todo mundo fumando, né? Aquele contato vis-à-vis mesmo. Ele fala, eu estou muito cansado de ser um negro, eu quero ser um homem. Porque ser um negro é basicamente percorrer todas essas estruturas de opressão que as pessoas que vieram antes de mim já falaram, né? Então, eu acho super importante você pensar a questão racial através de uma intelectualidade, através de uma figura legitimada, sabe? Acho isso fundamental e mostrar que tem esse corpo intelectual na América. Acho que foi Beatriz, não lembro mais, falou como é que a gente não conhece a nossa história, né? A questão do movimento negro e tal. A nossa história é amplificada, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, porque o movimento negro brasileiro ele é realmente um enorme desconhecido no Brasil, especialmente, inclusive para as pessoas negras. Eu fui, até porque eu sou uma negra clara, então a minha passabilidade na sociedade é maior, muita gente me toma como branca, entendeu? Então, eu só fui conhecer mesmo mais movimento negro de uns 10 anos para cá. E para valer de uns 5 anos para cá, depois que eu passei a trabalhar numa escola em que a discussão étnico-racial é muito forte, que é o Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro. Então, você vê que esse apagamento não é sem querer, né? É de propósito. Eu vou dar um dado assim que é muito importante a gente falar, que exatamente porque tem toda uma construção de destruição e apagamento da memória e da episteme negra no Brasil, muitas das informações que chegam, muito do conhecimento e das trocas que ocorrem são na base da oralidade e dos movimentos sociais. A Laudelina de Melo Campos foi a primeira presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas no Brasil, no começo do século XX, se eu não me engano, ela funda esse sindicato na década de 30 ou 40, e ela foi perseguida pelo governo Vargas, e era uma mulher negra. Então, assim, não é que não haja um esforço contínuo e insistente da criação de uma intelectualidade negra no Brasil. Na verdade, ela sempre foi violentamente sufocada. E é importante ecoar a fala do Baldwin quando ele fala de Martin Luther King, nessa mesma entrevista, que ele fala, Martin realmente acredita na questão da não violência. Mas eu gostaria de acrescentar que a não violência é sempre pensada a partir da perspectiva da pessoa negra. A pessoa negra sendo violenta, no caso deles, particularmente com a pessoa branca, e o inverso. Não há não violência? É muito interessante pensar isso. Então, a gente pensar que se não há se não havia, né, porque agora há, de fato, uma continuidade de uma formação de uma intelectualidade negra consistente no Brasil, porque ela sempre foi violentamente reprimida, especialmente no século XX, quando ela começou a florescer de fato. Não nos surpreendamos que exatamente esse florescimento foi sufocado nas ditaduras, principalmente, né? O movimento negro brasileiro é inspiração para os Panteras Negras, e não o contrário. Depois, sim, a gente estava sob um regime de exceção, enfim, aí, né? Quando a Angela Davis esteve aqui, recentemente, ano passado, eu soube disso, não vi, mas eu achei isso muito interessante e gravei. Perguntaram para ela sobre certas teorias que ela levantava, e ela falou assim, muito interessante sua colocação, gosto, mas por que você não lê Lélia Gonzalez, que é uma intelectual sua? Ela já estava falando isso antes de mim. Então, acho que é importante a gente levantar todas essas questões. Eu gosto muito desse documentário, porque me levou a conhecer esse homem absolutamente incrível, chamado James Baldwin, de quem eu ainda não li nada, infelizmente. Eu também faço coro com vocês, é um absurdo não ter lido do Baldwin. Só para atualizar, porque exatamente que eu fiquei muito tocada à época, eu fiquei acompanhando essa coisa do lançamento das obras do Baldwin, ou do relançamento, porque de vez em quando tem que relançar as obras. Então, olha, eu anotei aqui de cabeça, tá? Sem grandes pesquisas, pelo menos 3 títulos que estão disponíveis no Brasil. Terra Sonâmbula, O Quarto de Giovanni, que inclusive trata dessa questão do LGBTismo dele, né? Que ele não era homossexual, ele era bissexual. E o Se a Rua Big Falasse, que inclusive virou filme pelas mãos do Barry Jenkins, né? Que é o diretor de Moonlight. 2 coisinhas. O PEC, eu acho isso tão incrível, porque eu orientei um TCC sobre a Revolução do Haiti. E o PEC é haitiano. O primeiro grande movimento político das Américas de libertação é no Haiti. E ninguém fala disso.
E até hoje, o Haiti não é perdoado por isso. É um movimento totalmente autóctone, forte, virulento, conectado com o Haiti encantado, porque eles fizeram até cerimônia ritual lá com os rituais deles locais. Eles conseguiram a libertação. Isso foi tão impressionante que tem até texto do Heinrich von Kleist, escritor alemão sobre... Não, isso foi sobre o terremoto, desculpa. Mas isso chegou na Europa, isso foi muito impactante. E eu penso que até hoje a branquitude não perdoa a petulância dos haitianos de terem dito basta. Esse povo preto que decidiu sair fora a partir da sua própria existência escravizada, falou, não, aqui não, vão embora. Só para concluir, eu recentemente vi um clássico do cinema que eu nunca tinha visto. O Sidney Poitier, não sei se ele é haitiano, ali do Caribe, enfim, tem alguma conexão, chamado No Calor da Noite, In the Heat of the Night, que é muito bom para discutir questão racial também, porque é basicamente isso. É um intelectual negro que chega numa cidade pequena americana, ele tem que se legitimar como policial. Ele é um policial, um legista, e ele tem que se legitimar, e no final tudo fica bem, mas é impressionante como ele simplesmente mostrar a carteira da polícia e falar, eu sou melhor que vocês, eu sei fazer isso que vocês não estão sabendo fazer, eu sei, como fala, decifrar esse crime não é o bastante. Então acho que é interessante recuperar a memória desses filmes, pensar essa questão também, e aí no caso na ficção. Obrigada pela oportunidade de falar tudo. Juliana, é sempre bom ouvir você falar. A respeito do que você falou agora da Era Vargas, né, da perseguição. Ontem eu assisti Menino 23, que fala bastante disso aí. Eu recomendo que a gente assista, que vocês assistam, no caso. É um documentário brasileiro do Belisário Franca. A gente encontra no YouTube, tem disponível no Videocamp, né? Videocamp. Fala sobre eugenia no Brasil. Terrível. É necessário, mas é terrível. A gente precisa conhecer a nossa história. Nossa história... Só um acréscimo, como linguagem cinematográfica, eu acho o do PEC muito superior. Mas como registro histórico é fundamental. É fundamental. E agora eu vou chamar Boa noite, pessoal. Eu queria primeiro parabenizar a fala de vocês, principalmente a da Dora, que foi maravilhosa. E, de fato, o que a Dora disse é muito verdade, de que o filme ele traz uma abordagem bastante a respeito do assunto na cultura americana, na cultura principalmente cinematográfica, mas não apenas no cinema, mas outras mídias também tratavam a questão racial como é a palavra? Mas assim, o fato é que, de fato, havia uma questão racial muito, dizia-se talvez velada, mas não, era muito explícita. Isso acontecia desde o começo do cinema americano. A própria questão do assunto do negro na mídia, até o movimento e haver todo o questionamento na mesma mídia, levou pelo menos uns 60 anos para começar a ser debatido, para então vir filmes e cineastas que discutissem a questão, como o Spike Lee, ou então obras como O Sol é para Todos. E é revoltante quando você olha para trás e percebe esses problemas nos filmes americanos do começo da juventude do Baldwin, que ele aborda da mesma maneira que ele aborda no documentário alguns momentos que poderiam ser muito bem aprofundados no documentário Apêndice, para falar toda a questão da abordagem do negro no cinema americano. O próprio cinema americano ele começou crescendo a partir da polêmica racial, da polêmica do filme O Nascimento de uma Nação, que ele pode ser tecnicamente um ótimo filme, mas é abominável na temática. Mas foi justamente por causa dessa questão que o filme ganhou importância política e deu visibilidade ao cinema americano para se tornar a indústria que é conhecida hoje. Num dado momento, quando o filme ele passa... Eu não lembro qual é o filme que o documentário passou, mas era uma cena em que um personagem negro ele ficava chorando amedrontado porque ele não queria ser acusado por um crime que ele não cometeu. Me lembrou uma piada recorrente em comédias americanas dos anos 20, 30, 40, que é a piada do negro amedrontado, em que acontecia uma situação esdrúxula que era coerente para a narrativa da comédia, mas que
ele era a única testemunha e era a única pessoa em que ele poderia muito bem dizer o que aconteceu, mas que, obviamente, ninguém ia acreditar na fala da pessoa. Isso me fez pensar muito no quão terrível era ter essa inserção pejorativa do negro na mídia americana e no quanto a questão cultural reforçou muito isso, como o Baldwin mesmo disse, na questão de passar acabando do Pai Tomás e mostrar o Pai Tomás como não como um herói, deveria ser, porque os heróis eram os heróis brancos, e de fato faz uma revisitação a um conteúdo antigo, de um filme antigo, faz você pensar no quanto aquilo para a época era percebido de outra maneira. A perspectiva da questão para aquela época era de outra maneira, que hoje de fato é impensável, é inviável, abominável. Eu lembro de um filme que eu fiquei curioso pela questão técnica, como estudante de cinema, que é O Cantor de Jazz. E é um filme que é um filme medíocre, apenas ganhou relevância histórica porque foi o primeiro filme com som sincronizado, mas é um filme cuja temática tem tem uma questão uma questão racial até intrínseca à narrativa, porque o personagem, o sonho dele é ser um cantor de jazz, e para ser um cantor de jazz naquela época, a pessoa tinha que apresentar minstrel shows, que eram shows em que atores brancos faziam blackface, e isso durou até os anos 60. Por mais que a história ela puxe para a narrativa de um rapaz de família religiosa que quer cantar jazz, essa subtrama, essa visão do minstrel show me foi incômoda. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei extremamente incomodado. Eu fiquei realmente pensando, poxa vida, o que os americanos pensavam naquela época? E era uma coisa que percebe-se que até mesmo quando o movimento negro começou a lutar pelos seus direitos, começou a ter voz, ainda havia a reprimenda por parte dos americanos brancos, e alguns que diziam coisas absolutamente horríveis, falavam absurdos, mas que para aquela época eram muito comuns. E também esse mesmo povo que tentava reforçar um ideal segregacionista de não ter negros em escolas, de não ter negros usando o mesmo banheiro, de não ter negros usando o mesmo bebedouro, não foi pontual, era uma coisa que perdurou até mesmo nos anos 80, quando a gente vê, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris. A gente vê o Todo Mundo Odeia o Chris e vê que aquela mesma coisa que acontecia nos anos 60 e que era mostrada nos registros, em fotografias e em vídeos dos registros da luta do movimento negro, perdurou nos anos 80, mesmo que em uma escala menor e mais velada, por exemplo, no Colégio Corleone, no Tatália, nos colégios em que o Chris Rock viveu, o contexto que o Chris Rock teve, que, por mais cômico que seja, ainda assim é bastante trágico. Certo, Glaubinho. Agora eu vou chamar a Júlia para fazer um comentário. Eu comentar em relação à fala da Juliana, assim, que antes dela, eu pensei muito parecido com ela essa questão, assim, assim, como os negros são vistos no Brasil, sabe? Mas o que ela trouxe, assim, até respondeu umas perguntas que eu tinha na cabeça sobre por que não tem movimento forte aqui no Brasil sobre negro, sobre a questão do negro, assim, né? Porque eu percebo que a sociedade, no geral, as pessoas não entendem muito, assim, o porquê que os negros sofrem preconceito, assim, no Brasil. Eu percebo que, por exemplo, quando alguém vai falar sobre cotas, ninguém entende muito, assim, quando você vai falar com alguém branco sobre cotas, as pessoas falam, pra quê? Tipo, tem que ter cota pra negro, sabe? E elas não conseguem entender, tipo, ter uma consciência mais sobre a questão. E também sobre a questão de ter, tipo, uma pessoa, um Martin, né, que identifique os negros, fale sobre a questão racial no Brasil, é algo que, tipo, eu não percebo, realmente, assim. E quando você falou da ditadura, Juliana, foi algo que eu fiquei, caramba, eu não tinha pensado nisso, né? Eu percebi, tipo, realmente, os Estados Unidos tem muitas pessoas influentes, assim, que mostram pra gente os problemas. Só que uma coisa que eu percebi, assim, até na faculdade, eu tive uma cadeira sobre sociologia, raízes sociais do Brasil, né? E falou que a gente viu um documentário que eu não lembro o nome mais, só que falava sobre aquela questão se você se perguntar qual é a sua cor, né? E chegava e perguntava para as pessoas qual era a sua cor e tal. E aí as pessoas negras, a maioria não tinha coragem de falar que era negro, falava que era pardo, falava que era outra cor por conta de, assim, se sentir mal por ser negro, sabe? É uma questão que ainda tem no Brasil forte, as pessoas não quererem se identificar com a figura negra. Eu achei interessante que, tipo, os filmes norte-americanos trazem muito essa questão, não só os filmes, mas é o que eu vejo, documentário, né? Traz muita questão de, tipo, ter um orgulho de ser negro, né?
E é algo que aqui no Brasil a gente não tem. E até eu lembrei do filme do Tim Maia, não sei se vocês já viram o filme dele, que tem uma parte que, tipo, no começo ele fala assim, ele fala com a mãe dele, tipo, eu nunca vou fazer sucesso, quer dizer, eu acho que eu não vou fazer sucesso porque eu não sou bonitão, não sou que nem aqueles caras brancos, assim, tipo, cantam e chamam a atenção das meninas. Ele não era assim, né? E aí, quando ele foi para os Estados Unidos, ele passou um período lá, ele conseguiu se recolocar, assim, ele aprendeu muito sobre música lá, mas ele também conseguiu melhorar sua autoestima com relação ao fato dele ser negro, né? Porque lá tinha muita gente que se identificava com questão negra como se fosse algo bom, né? E eu percebo que tem uma unidade nos Estados Unidos entre os negros, assim, uma coisa assim, nós somos negros e, tipo, isso é bom, sabe? E a gente não tem medo de ser negro ou acha ruim. E aqui no Brasil, não, eu vejo muito essa timidez por ser negra, assim, uma questão de, tipo, se esconder ou não se identificar com a imagem mesmo. Sobre a fala do Tomás, que no começo ele falou, poxa, eu sou branco, tipo, eu não me sinto no lugar de fala para falar sobre isso, mas eu acho que, tipo, mesmo a gente tendo, tipo, aparentemente sendo branco ou algo assim, isso não quer dizer que essa questão não seja algo que a gente tem que olhar. Tipo, eu acho muito legal, tipo, o fato de a gente estar vendo filmes assim sobre racismo, porque a reflexão que eu acho que a gente pode fazer é como que eu vou me posicionar agora, percebendo que essa questão ainda está na sociedade muito forte, né? Como que eu vou me posicionar no dia a dia? Porque, assim, eu vi outro filme que eu achei muito legal, que é Histórias Cruzadas, que conta a história do racismo no viés da empregada doméstica, né? Como se ela, tipo, empregada doméstica, tá trabalhando na casa de uma pessoa branca e, tipo, isso acontece hoje em dia no Brasil, sabe? E eu identifiquei muito, assim, né? Identifiquei, tipo, o racismo ali naquele filme de uma forma muito concreta no dia a dia que a gente pode ver hoje em dia no Brasil, né? E eu achei muito legal porque, tipo, esse tipo de coisa a gente pode ver na prática, a partir desse tipo de filmes, né? Como que o racismo está sendo passado no Brasil e como a gente pode combater isso, né? Até na nossa própria cabeça, porque a gente às vezes tem crenças racistas, né? Preconceitos com negros e a gente nem percebe. E, tipo, quando a gente vê esse tipo de filme, a gente consegue rever essas questões, né? É isso. No caso, a Juliana pediu para responder a fala da Júlia. Vai lá, Juliana. Vou tentar ser breve, porque o assunto é longo, né? Mas, Júlia, eu penso que isso acontece no Brasil por causa da questão do mito da democracia racial, que a Dora já tinha levantado, né? Acho que foi Dora que levantou. Não? Alguém levantou. Talvez Beatriz. Beatriz, né? Mas a gente tem que refletir que a nossa decantada miscigenação, né? Que coisa maravilhosa, o Brasil miscigenado. Só que a miscigenação brasileira, ela existe por um movimento de violência. É estupro, é invasão, é destruição cultural. Então, assim, não é uma coisa fofinha, entendeu? A gente tem que desconstruir essa percepção. Eu tenho uma colega de trabalho que ela fala uma coisa incrível, assim, que assim, você tem que parar para olhar para o Brasil como um processo de forte apagamento da identidade afro-brasileira. Assim, a gente está no meio da pandemia e está todo mundo querendo sair dessa maluquice, né? Ainda mais eu que moro na segunda metrópole do país, eu estou desesperada, aguento mais. Eu faço mesmo quarentena, né? O meu trabalho permite isso. Aí o que acontece? Aí me sai uma capa da Vogue, está repensando o mundo, né? O novo normal, Vogue, ou uma revista grande dessa, devo ter errado talvez o nome da empresa. O novo normal era a Gisele Bündchen. A Gisele é 1 ou 2 anos mais nova que eu. Então a gente cresceu juntas. A Gisele modela desde a adolescência, da nossa adolescência, né? A Gisele não é o novo normal há pelo menos 20 anos. Mas repare, o novo normal no Brasil, em que, sei lá, 70% da população é negra ou parda, né? Ou seja, a enorme maioria da população é colorida, o novo normal de Gisele Bündchen. Então tem eterno reforço midiático da indústria cultural de que branco é lindo e preto não. Eu não tenho uma solução, uma resposta para te dar, nem para todos vocês. Mas eu desconfio seriamente que as coisas no Brasil vão mudar a partir do momento que a gente começar a ter negros em espaços de poder. O professor Silvio Almeida, um jurista afro-brasileiro incrível, eu recomendo que vocês sigam todo instante, uma pessoa de uma enorme clarividência, que nesse momento nem no Brasil está na Duke University conversando com a Shirley Mbembe, que é colega dele, eles trabalham juntos lá. Hoje falou uma coisa que eu acho fundamental, ele falou, vou criar uma universidade nesse país, e muito provavelmente projetos de universidades, como acontece nos Estados Unidos já há muitos anos, universidades exclusivas para pessoas negras e pessoas mulheres, né? Também exclusivas para mulheres.
talvez seja essa a justificativa para a gente ter uma intelectualidade negra mais orgânica lá, mas eu estou só especulando mesmo, tá? Mas eu acho que essa iniciativa do Silvio é fundamental, que aí você vai começar a realmente preparar esses profissionais que vão para os espaços de poder, porque, como o próprio Silvio já falou, a universidade é o espaço de legitimação desse poder. Você sai com esse diploma e fala que eu sou advogado. Você pode ser um advogado, como tinha muito, inclusive no século XIX, os advogados pretos, eles não eram formados, até porque muitos eram impedidos de estudar. Eles eram práticos. Eu esqueci o nome, tá, disso. Alguns, inclusive, muito relevantes da nossa história pré-abolição e tudo mais. Mas, assim, eles eram advogados, mas a universidade é esse espaço que te legitima. Ó, você pode fazer isso agora, entendeu? Então, acho que mudar o Brasil passa também por uma preocupação pedagógica. Por isso que eu sou a favor de reforçar a educação pública. O que acontece na educação pública brasileira, para mim, é um projeto racista. Não tenho mais dúvida disso. Ainda mais que eu moro no Rio, né? Então, eu vejo que é mesmo. E a gente colocar preto na universidade, cota, gente, não é favor, é reparação histórica. Quem construiu esse Brasil foram os negros. É isso. Isso não é conversável. E outra coisa, não sou pessimista. Ontem mesmo eu estava ouvindo a professora Nilma Lino Gomes, especialista em pedagogia, que escreveu um livro, esse eu não vou errar o título, O Movimento Negro Educador, porque se eu vi ontem, eu tenho certeza, vi a capinha. Ela falou assim, ela e a interlocutora dela e os outros da mesa estavam falando assim, não vai ter mais reversão nesse movimento de construção de uma intelectualidade negra forte no Brasil, porque os negros entraram para valer na universidade a partir tanto do sistema de cotas quanto de uma série de políticas públicas facilitadoras durante o período dos governos do PT. Não há aí um elogio meu ao PT em nenhum momento, só estou fazendo uma constatação. E é isso mesmo, a gente já está indo para a segunda ou terceira geração de cotistas e já tem uma intelectualidade mais sólida. Eu acho que é por isso, inclusive, que agora a discussão voltou à baila com tanta força, por isso que a reação também é tão forte. Mas o movimento é muito antigo, tá, gente? Se for olhar a historinha é bem antiga. Começa, inclusive, no samba, tá? Mas eu já falei muito, não sei se eu vou começar aqui não, mas procurem saber como foi gravado o samba pelo telefone. Vocês vão se surpreender com as estratégias dos compositores negros para gravar esse samba aí. Maravilha. Agora é o Tomás. Juliana, só assim, um adendo ao seu comentário fantástico. Quando você falou da questão da miscigenação, há pouco tempo eu estava lendo sobre isso, que existem teóricos que defendem a grande defesa da miscigenação, não é nada mais, nada menos que para quê? Diminuir a quantidade de negros no Brasil. É como se fosse, vamos miscigenando para ir limpando as raças, que quanto mais miscigenado, menos negros nós teremos. Que é para dar uma ideia que o negro foi acolhido. É negar. E esse negacionismo da história, que a gente já falou a respeito de cota, muita gente entende dessa maneira. Vamos falar de uma polêmica que surgiu agora, recente, do filme O Vento Levou. É um filme racista? É um filme preconceituoso? Vamos tirar do catálogo do streaming. É assim que a gente faz com a histórica. A história a gente apaga, a gente faz de conta que não vê. A gente vai fazer um papel de americano. É muito fácil não meter o dedo na ferida. No lugar de meter o dedo na ferida, a gente tira e apaga. Agora, apagar uma obra cinematográfica, como O Vento Levou, porque ele é racista? Não, eu acho que ele deve estar lá, até para ser objeto de estudo, como falaram agora, o Nascimento da Nação, que o Glauber muito bem falou. Ele é um filme cinematograficamente incrível, mas que a filosofia dele é execrável. O Vento Levou é para ser discutido desta maneira. Ele é uma obra cinematograficamente muito importante, até para falarem o mito da Scarlett O'Hara, o mito da como foi feito. Ele é um filme tão importante cinematograficamente, de além de obra em si, não só de figurino, fotografia, não só disso, mas assim, todo o bastidor, toda a polêmica que foi feita para a escolha da Scarlett O'Hara, as brigas de bastidores, a confusão que foi o primeiro Oscar de melhor atriz coadjuvante a uma atriz negra, que Olivia de Havilland, que perdeu, que fazia a melhor amiga, né, traída pela Scarlett O'Hara, ela perdeu o Oscar para uma negra e ficou esculhambando. O que a academia fez depois? Deu 2 Oscars para a Olivia de Havilland. Não, ela vai ganhar um Oscar. Não estou desmerecendo a Olivia de Havilland, mas se valer de postura
atriz branca perder para negra, aquilo na época de 1939, aliás, 1940, que houve a cerimônia, foi execrável. E é isso que os americanos fazem, não só com o negro. Algo muito parecido aconteceu com o filme do Indiana Jones, em que aquela cena que o Indiana Jones se para com o árabe pega 2 espadas, começa a manobrar as espadas, o Indiana Jones se vira para ele. Quando esse filme foi relançado, a cena foi retirada. Por quê? Para não causar um mal-estar entre americanos e árabes maior ainda. É o tipo do americano, é o tipo do branco. A gente apaga para não discutir. Porque discutir dá trabalho, a gente vai ter que pensar. Para eles não vale a pena, infelizmente. E o Brasil é assim. O que está acontecendo agora na nossa política. A gente apaga dados de vítimas de Covid para não discutir. Aí a gente diz que é abobrinha, que é isso, que é aquilo outro, que a gente não discute. Infelizmente, a história é cíclica e o Brasil está fazendo isso. Aquilo que mexe na gente, aquilo que dói, a gente apaga para não discutir. Fazer o quê, né? Infelizmente é assim. Esse governo que nós temos, que possibilita manifestações à la Ku Klux Klan, voltando novamente ao filme Nascimento de uma Nação, é assim que acontece. A gente apaga para não discutir. Dá menos trabalho. A história gosta de uma repetição, né? Infelizmente. Vamos lá, Dora. Então, acho que muitas coisas foram trazidas de novo, né? Pensando esse lado do apagamento, né, da história, eu acho que isso é uma coisa que ele comenta no filme diferentemente, mas que para mim dá para ser interpretado dessa mesma forma, que é a coisa da infantilização do homem branco. Não no sentido decisório, porque quem foi infantilizado nos processos decisórios sempre foi a população negra, né, como incapaz de decidir por si mesma. Mas em outros processos, né, no processo difamatório, no processo de usurpação de direitos, o homem branco é sempre esse infantil. E com uma criança, o que a gente faz, né? A gente deixa ela, não, tudo bem, não faz isso, e passa a mão na cabeça, né? A gente é muito diferente. Voltando ao filme, assim, na verdade, tocando em algo que alguém falou antes, eu acho interessante pensar que o brasileiro ele tem essa tara com os Estados Unidos, né? Não é só no Bolsonaro, enfim, isso é muito antigo. E aí é interessante pensar nessa circunstância, o que esses malucos, né? Eu não tenho outra palavra às vezes para usar, desculpa, porque eu sei que não é tão cabível essa palavra, mas eles adoram falar que, enfim, eles adoram levantar aquela bandeira do Sul segregacionista, né? Enquanto que, na verdade, se os Estados Unidos não tivesse tido... Eu pego essa reflexão do Darcy Ribeiro, né? Se os Estados Unidos não tivesse tido a Guerra de Secessão e o Norte tivesse vencido, provavelmente ele seria o que é o Brasil. E o Brasil não precisou de guerra para ser um Sul. O Brasil não precisou de guerra para permanecer escravocrata e permanecer sem avanços tecnológicos na produção, enfim, fabril, etc., que foi em grande parte proporcionada pela Guerra de Secessão e pela vitória consequente do Norte, né? Então, eu acho que é interessante ver como esse fascismo à la Brasil, né? Ele é um fascismo que ele desconfigura a história de uma forma tão ignorante, né? Ele pega fatos históricos e transforma eles ao seu favor, mas que não servem como uma reflexão até mesmo de um projeto, né? De construção de um projeto. Não que o fascismo tenha um projeto interessante, mas antigamente talvez teria projeto até de desenvolvimento em algum sentido. Mas, enfim, é complicado. Eu gostei também de um fato muito interessante do filme, né? Que alguém comentou, eu acho, rapidamente, que é a trilha sonora, né? Ela traz essa coisa do grito da população negra de uma forma muito expressiva, né? Você escutar um blues, uma guitarra, escutar um canto ali de jazz, eu me arrepiei toda e eu vi como essa música era um fio condutor do filme, mas um fio condutor também, novamente, dessa intertextualidade, né? Você poder ouvir uma música que foi feita nos anos 60 e reconhecer aquilo como seu ainda, reconhecer aquilo como parte do seu presente, né? Alguém comentou a questão da segregação, né? Eu acho que é um debate complicado da gente pensar enquanto brasileiros, porque a gente não teve uma segregação, digamos assim, constitucional, né? A nossa Constituição é cidadã e mesmo assim, antes não tinha exatamente essa segregação de espaços tão bem definida quanto teve nos Estados Unidos. Mas a gente persiste, talvez, na segregação, talvez um pouco mais do que os Estados Unidos, né? Porque eles também ainda lidam com
com essa herança trágica, mas a gente persiste por conta de, enfim, desigualdades econômicas severas. Então, a segregação ela não está ali constitucionalmente. Mas essa coisa do brasileiro apontar sempre, mas os Estados Unidos tinham leis de Jim Crow. Gente, aqui não precisou ter leis de Jim Crow, porque as pessoas, enfim, porque o negro sempre foi subordinado a essas posições, sempre foi colocado nessas posições. E, novamente, como a Juliana e a Beatriz citaram, é muito, em grande parte, por conta do mito da democracia racial, né? E aí, antes de eu terminar, eu queria recuperar, assim, também, talvez a nossa memória cinematográfica, né, em alguns aspectos. E aí, pensando um filme que, aliás, está na minha lista, assim, como um filme que eu tenho que assistir, que é Ganga Zumba, né, que é um filme sobre o primeiro chefe do Quilombo dos Palmares, e feito pelo Cacá Diegues, né, do Cinema Novo. E aí pegar uma fala aqui, tipo, não do filme, né, porque tá na minha lista, mas uma fala do próprio Glauber Rocha, né, naquele Estética da Fome, que ele diz que não é um filme, mas um conjunto de filmes em evolução que dará por fim ao público a consciência de sua própria existência. Então é isso que a gente está falando. A gente está falando de construção de memória coletiva a partir, seja de um recurso cinematográfico, que vale ressaltar, num Brasil com os níveis de analfabetismo que a gente tem, né? O cinema, ele atingiu agora, não só analfabetismo prático, mas enfim, vocês entenderam. Mas o cinema, ele atingiu um nível agora de entrada nos lares mais populares. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito o papel do cinema enquanto essa arte que vai movimentar uma nova intelectualidade negra, como a Juliana falou, um novo pensamento do que é um nacional, né? Porque, de alguma forma, a gente precisa construir essa identidade nacional, não na forma homogeneizadora como o fascismo se pretende construir, mas como uma forma de resgatar esses nossos heróis nacionais e com crítica, né? Sem idolatrar. Eu acho que a gente sempre tem que criticar e reinterpretar fatos históricos. Perfeito. Glauber, tu queria fazer um comentário, né? Então, eu queria só fazer um comentário rápido, porque, como vocês muito bem falaram, quando não se peca pela mentira, se pega pela omissão. E isso da questão mesmo brasileira, ela realmente sofre muito com a omissão. Porque, por exemplo, muito se diz que a princesa Isabel libertou os escravos, mas pouco se diz que dali os escravos foram jogados à própria sorte e assim criaram as favelas, e se queriam pagar salários a quem trabalhasse, queriam pagar apenas a imigrantes europeus ou imigrantes japoneses. Então, tipo, de fato, a história realmente precisa ser revisitada para poder realmente haver não só uma autoanálise, como também uma análise a respeito dos projetos de divulgação histórica, de informação histórica. Perfeito, Glauber. Agora a gente vai chamar o Bernardo. Oi, gente, boa noite. Desculpa chegar tarde e tudo, mas eu consegui, né, chegar. Parabéns à Beatriz pela escolha do filme. Acho que é um documentário muito pertinente, muito forte. Essa discussão sobre o racismo. Minha opinião sobre o tema é que acho que o que muito se falou também nos outros discursos é que o que acontece no Brasil como já disseram, o apagamento da nossa história. A gente, quer queira ou quer não, foi formado por indígenas e negros, pessoas vindas de outros continentes. E o que acontece é que existe uma parte pequena, que é uma elite branca que se perpetuou desde o colonialismo, que acha que a história não foi feita assim e quer que a gente seja aprendido, seja educado como eles bem entender. O que eu gostei muito do documentário é que ele mostra também o cinema como uma forma, mostra como era a construção, mostra como era a sociedade, né? O que se vê na nossa sociedade é que o apagamento da nossa história brasileira, ele faz com que o negro também não tenha esse interesse por tentar ver, tem o Milton Santos, tem essa galera foda, deixa eu ver aqui como é essa identificação, porque ele já está tão numa classe muito baixa, tipo, muito, que a sociedade não deixa a pessoa pensar, a pessoa refletir, porque ela está presa naquele modelo. Uma semana agora, eu vi um negócio muito triste, que eu fiquei muito triste, tanto de coisa que está acontecendo no Brasil, que foi uma
senhora que passou 35 anos na mão de uma escravocrata, trabalhando, tipo, sem trabalho de escravo mesmo, 35 anos. E a foto no jornal era as mãos dela, todas cheias de feridas, com calos, e você fica, assim, chocado com essa coisa, porque isso prova o quê? Que ninguém não aprenderam nada com a história do Brasil, sabe? Não aprenderam nada. Eu acho que muito dessa coisa é porque falta o quê? É o apagamento da nossa história. Falta a galera pegar um livro de história, sentar incentivar também e dizer assim, olha, a nossa história foi feita assim, foi feita de pessoas que vieram de outro continente, foram obrigadas, não era uma escolha, foram obrigadas, foram tiradas da sua cultura, foram colocadas em outro contexto. Isso que acontece muito, e é triste, sabe? Porque qual é a diferença? É tanto que eu acho que até o Emicida falou, não sei se foi o Emicida que falou, que a única diferença do racismo do Brasil para os Estados Unidos é porque nos Estados Unidos tem uma câmera filmando. Tem uma câmera ali filmando e tudo lá. Ainda que no Brasil tenha acessibilidade, parece que o brasileiro se choca muito com outras realidades e não olha para a nossa, né? É sempre o olhar exterior, o olhar da galera, por exemplo, aconteceu, né, o rolê do coronavírus na Itália, todo mundo, nossa, meu Deus, muita gente vai morrer, muita gente não sei o quê. E quando acontece isso, que você vê uma classe que está sendo obrigada, sim ou sim, para ir trabalhar, porque assim, ou você trabalha e morre pelo corona, ou você não trabalha e você não tem o que comer, você não tem o dinheiro da sua moradia, do seu aluguel, da sua comida, e não deveria ser pensado assim. E é isso que acontece. E essa coisa que o James Baldwin fala no final do documentário, né, que ele tem que ser otimista, é um negócio muito pesado, porque diferente do branco, que ele disse que não tem um lugar de fala, mas ele tem sim um lugar de fala, porque ele está sendo privilegiado, ele tem a culpa já. Porque ele está sendo privilegiado. Um dia desse, estava aí o Leopoldo, sei lá, o cara tinha um zoológico de pessoas dentro, confinadas. Isso na década de 50, se eu não me engano. Então, você fica bestializado. E muitas coisas que eu vejo, por exemplo, tem uma roteirista que ela é do Rio de Janeiro, que se não me engano, ela é a esposa do Marcelo Freixo, que é a Antônia Pellegrino, que eu fiquei muito puto com o discurso dela, não vou mentir que eu fiquei muito, assim, estagnado, porque vai ter parece que vai ter a série da Mariela, se eu não me engano, e escolheram o Padilha para dirigir essa série. O Padilha é um homem branco privilegiado, um cineasta, não vejo, totalmente oposto, apoiava políticos que Marielle eram contra Marielle, e você coloca uma pessoa nesse lugar, desse privilégio, é errado. E ela escreveu uma carta explicando o motivo de ter escolhido ele, e foi um negócio muito, muito chocante para mim, porque ela disse, é porque no Brasil falta Spike Lee, no Brasil falta cineastas como Spike Lee. Não, cara, não tá. Não isso é errado. Quantas pessoas negras estão aí lutando pela oportunidade de ser dirigido pela Globo, ter séries, ter filmes, e não conseguem por conta da cor racial, sabe? Tem a Jéssica Queiroz, que é uma cineasta paulista que eu acho muito brilhante, perfeita, e uma Antônia Pellegrino, cara, que, tipo, a mulher é amiga da Marielle Franco, cara, pelo amor de Deus, cara, é amigo da Marielle Franco, tá ali do lado, e você vem me dizer, concordar, dizendo que o que falta no Brasil é que ainda não chegou Spike Lee no Brasil. Não, isso é errado. E é isso que a elite promove, é o apagamento da nossa história. E é como foi dito, eu estava um dia desses discutindo sobre cota racial. E, cara, cota racial é uma dívida histórica que a gente tem. A gente não tem que reclamar, colocar o dedo, achar o que é bom, o que é ruim, não. A gente tem que entender e estar ali. Tem que escutar aquela pessoa, o negro, a pessoa que estava ali naquele... A gente tem quase 500 anos, quase meio milênio de escravidão. O que acontece no Brasil só teve a evolução. Agora, a nossa escravidão, ela está ali numa sociedade capitalista, ela está ali. E isso, como exemplo, você vê uma empregada que não tem a opção, é obrigada pela patroa
ir trabalhar, deixa o filhinho dela com ela e acontece aquela tragédia. Isso é só um reflexo da nossa sociedade. E o que o Baldwin fala de ser otimista é porque eles já tiraram todas as oportunidades, as coisas, todas as realidades. E ele disse, nossa, é porque eu sou um ser humano, sabe? E ele vê isso como uma questão muito sensível, sabe? Então, eu acho que esse documentário ele só mostra que a nossa sociedade ela é racista. É isso, a nossa construção, a gente foi ensinado desde pequeno que se você vê um negro na rua andando pela noite, você tem que sair de perto. Que todas as coisas ruins que são associadas à palavra negro, peste negra, denegrir, criado do mundo, sabe? São coisas que foi se construindo na nossa sociedade e foi um apagamento. Um dia desses, pessoas descobriram que o Machado de Assis era negro, sabe? A gente tem que começar a fazer o quê? O que acontece? Derrubando as estátuas do Colombo da vida, do Leopoldo da vida. E isso que a gente tem que fazer no Brasil. Tem que derrubar aquelas estátuas da Princesa Isabel, porque eu sei que um dragão do mar vale 10 mil vezes mais do que a Princesa Isabel, porque o dragão do mar estava ali, tentando ajudar, tentando ver e tudo, tomando consciência. E a gente tem que derrubar essas estátuas de bandeirantes, tem que derrubar essas coisas, e tem que ver que o nosso Brasil tem muita coisa para ser ensinada e para aprender, cara. A gente tem que parar com essa ideia também de se olhar para fora, de se olhar porque é o que acontece no Brasil. Tem uma elite pequena que acha porque é que a gente tem que pensar assim. Não é desse jeito, cara. A gente tem que olhar para a nossa história. E é isso, como ele fala, a história não é o passado, é o presente. E é isso, cara. A gente tem que ser sensível, saber que não, por mais que seja uma pessoa branca, tem que ter um lugar de fala, tem que entender e tem que dizer assim, pô, eu tô aqui para escutar, tô aqui para aprender, tô aqui para desconstruir, e é isso, cara, que a gente tem que fazer. Porque também uma pessoa que é calada, que não fala, ela também tá apoiando aquela pessoa que está sendo racista, que está sendo oportunista, que está se aproveitando daquela situação. Porque é como se diz, um branquelo matando indígena, matando gente, se revoltando todo mundo, ok, é perfeito. Agora, se for um negro como o Malcolm X, como tantos outros, tomando o que é direito dele, reivindicando os direitos dele, é errado, é maníaco, é louco, é psicopata, é não sei o quê. E a gente tem que parar com isso, cara. A gente tem que ver, tem que andar, sabe? Pneu, a gente tem que andar no movimento que não seja movimento para trás, e sim para frente. Olhar para a gente e dizer assim, pronto, tá aqui o erro, a gente tem que ver, é isso, é a realidade, essa coisa do Menino 23 é uma das realidades que existe no Brasil, tem que ser mostrada, essa coisa de eugenia. O que está se propagando no governo desse Bolsonaro é isso, é o apagamento da nossa história, relativizando discursos que são muito importantes. O cara tomar leite, quem já se viu isso numa democracia? Não, é só em fascista, é só em neonazista, coisas propagando coisas que são desumanas. O que o Bolsonaro está fazendo agora é criando uma sociedade desumanista. É você ver um dia desse, shoppings aí abertos, cheio de pessoas trabalhando e achando normal e relativizando isso. Aconteceu agora um negócio que eu fiquei chocado. Eu acho que aconteceu no Rio, eu não consigo nem falar direito porque assim, passa do absurdo. Um cara estava lá fazendo protesto acho que era em Copacabana, na praia. O cara tirando as cruzes que era protesto justamente por conta do coronavírus. E o cara tirando, sacando. E um pai que perdeu um filho de 25 anos, que é quase a mesma idade que eu, colocando de volta as cruzes, cara. E você vem me dizer que você vai assistir aqui e dali, você não vai falar, você vai ficar neutro. Você sendo uma pessoa branca, que você tem todos os privilégios do mundo, você vai ficar neutro em relação a isso? Porque eu quero que muito se via nesse BBB. Estavam aí a galera branca, que se diz ser apoiadora e tudo mais, falando sobre se o Babu deveria ganhar o prêmio ou não, falando se o Babu ia gastar o prêmio ou não. Ok, se desse o prêmio para Rafa Kalimann,
ela ia ajudar a África, ia ajudar a coisa mais bonita do mundo. Tá aí hoje, cadê essa mesma pessoa tomando frente, dizendo o que é contra e o que é certo, sabe? E é isso, cara. Acho que o que a gente tem que levar em tudo isso é aprendizado e ver a realidade de verdade. Não ver uma realidade ficcional, como o documentário colocava. A gente tem que ver, construir uma sociedade que o ser humano não são de diferentes raças. É tudo a mesma raça. É tudo a mesma raça. Mas o que foi que aconteceu? Foi que o homem branco privilegiado naquelas coisas todas, no capitalismo, fez isso. Colocou termos, colocou raças e tudo. E a gente tem que ver isso, a gente tem que eliminar isso. Não é apagar a nossa história, a gente tem que eliminar isso. É derrubando estátua de bandeirante, derrubando estátua de princesas Isabéis da vida, porque isso é a maior falácia, isso é a maior coisa mesquinha que eu já vi. Estavam colocando flores, dizendo que não era para derrubar. Não, isso é um absurdo. Acho que eu já falei demais, desculpa, me exalto mesmo. E pronto, é isso. Obrigado aí pelo momento de fala, pelo momento de discussão aqui. Tem que se exaltar mesmo. Tá certo. Vamos lá, Dora. Oi, gente, eu vou fazer um comentário muito rápido do que já está finalizando sobre cotas, né? Porque eu acho que, então, um dos assuntos que acabam surgindo é esse, né? Com uma reparação histórica e, mesmo assim, ainda muito capenga, né? Eu falo aqui pela UFRJ, eu sou da UFRJ, e as pessoas, primeiro que existe um conhecimento muito errôneo sobre como é que é o sistema de cotas, né? Eu vou trazer para vocês rapidinho uns dados que, por exemplo, dentro das vagas totais, 50% são ampla concorrência e 50% são para alunos de escola pública, né? E aí, dentro desses alunos de escola pública, você tem as cotas divididas, por exemplo, renda abaixo de um salário mínimo e meio e renda acima. Dentro disso é que você tem a distinção de pretos, pardos e indígenas. Ou seja, de um total, digamos, de 100 vagas, você tem 28 vagas, digamos assim, disputadas por pretos, pardos e indígenas. Então é impressionante, porque a gente vê uma suposta reparação histórica que na UFRJ está sendo trazido de novo à tona o fato da fraude de cotas. Por que fraudam cotas? Porque não tem comissão de heteroidentificação que eles só criaram ano passado. Então a gente está tendo que discutir pessoas que fraudam cotas, sendo que essas cotas reservadas para os grupos racializados, ela é muito diminuta, muito mais do que essas pessoas que se dizem contra cotas pensam, né? Não é uma coisa assim, nossa, 50% é para pretos, pardos e indígenas. Não. Primeiro tem distinção de renda, depois tem distinção, enfim, primeiro distinção de escola pública, depois de renda, depois você chega nesses números, né? Então, só para também dar uma amplitude maior ainda para esse debate da cota, né? Que, enfim, é uma reparação, mas como é que ela está sendo feita? E como é que as pessoas têm a pachorra de fraudar a cota, né? De se dizer preto, enfim, quando no Brasil a gente sabe que é uma questão de fenótipo, né? Não é uma questão de antepassado que nem acaba sendo nos Estados Unidos. Você não vai ser espancado por um policial porque sua avó foi negra. Você aparentemente é branco. Não é assim que funciona no Brasil, né? Então, só para dar uma dimensão ainda, infelizmente, mais trágica da situação. Pessoal, a Beatriz quer fazer um comentário geral. Eu fiquei muito feliz com todas essas discussões. Não feliz pelo que a gente discute, mas feliz por ter pessoas dispostas a falar sobre isso. E quando a gente fala de lugar de fala, eu acho interessante pontuar que a Djamila fala, por exemplo. Todo mundo tem lugar de fala. Você, enquanto pessoa branca, você deve discutir pelo racismo, porque o racismo é uma problemática branca. É só não tirar o nosso lugar de fala e falar como se sente, porque você nunca sentiu racismo, mas você deve sim falar de racismo, usar o seu privilégio do ser branco, né? E eu acho que foi a Juliana que falou sobre, não tem uma resposta exata, mas como isso vai começar a diminuir os negros ocupando espaços de poder. Eu só queria comentar um rápido fato que aconteceu em Araçatuba, por exemplo, de uma advogada que foi enforcada no mercado burguês. Pelo simples fato, um segurança estava perseguindo ela começou a questionar e ela foi imobilizada. Então, eu não sei se ocupando espaços de poder, tipo, você tem ensino superior, não vai ser
você ainda vai continuar sendo preto, assim. Eu acho que tem que ser muito mais que isso. O buraco é muito mais embaixo, assim. Mas eu acho que a gente, ainda com as cotas, ainda que, como como a Dora disse, é um espaço bem pequeno. Eu fui cotista, eu fui formada em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estou aqui contrariando as estatísticas e também mudando as narrativas, né? Neta de alagoana, que não sabia nem escrever e hoje sou professora. Eu só queria finalizar, se vocês me permitem, com um misto de referências que eu peguei aqui de poesias, que eu acho que é o meu grito, assim. Quer saber o que me incomoda? Sincero. É ver que para nós a chance nunca sai do zero. E se eu me destacar, é pura sortijão, e se eu fugir da pobreza, não escapo da depressão. Num quadro triste e realista, na sociedade machista, as oportunidades são racistas. São 2 pontos a menos para mim. É difícil jogar quando as regras servem para decretar o meu fim. Arrastam minha cara no asfalto, abusam, humilham, tiram a gente de louco, me matam cada dia mais um pouco, a cada Cláudia morta, a cada Ana morto, Marcos Vinícius, Alexandre Serrano, Miguel, Agatha Félix, Jorge, João Pedro, Amarildo, Marielle, Mateusa. Quem que vai pagar essa conta? Quem que vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem que vai apagar as recordações? Quem vai secar cada gota de lágrima e sangue? Eu tenho um sonho e nesse sonho eu sonho que os meus possam sonhar, sem medo de morrer, sem ter motivo para chorar. Eu não sou seu preto. Minha senhora, para puxar junto, para puxar papo, não precisa falar que eu tenho a mesma cor da moça que cuida dos seus patos. Eu não sou seu negro. Eu tenho nome, sobrenome, endereço, trajetória. E a partir de agora, pode deixar que eu mesma vou contar a minha história. Muito obrigada, Cineclube Paralelo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Beatriz. Assim, foi perfeito. Obrigada a todos que participaram. Esse foi um encontro que teve mais participação, pessoas que entraram em contato pelo Instagram, pessoas de fora. A gente, com certeza, assim, foi o que a gente mais aprendeu. Eu peço que vocês sigam as nossas redes sociais, curtam os nossos posts, sigam o nosso canal no YouTube e fiquem com a gente no nosso próximo encontro. Até logo!